Então a gente vai recomeçar. Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Alkenix. Hoje um Alkenix especial, porque a gente está aqui essa noite para falar do primeiro suplemento a trazer anciãos para a quinta edição de Vampiro à Máscara. Peraí, não. Mas eles estão me ouvindo por você. Mas eles estão me ouvindo por você. Sim. Estamos. Eles estão me ouvindo por aqui também. Não, a gente não tá ouvindo por você, não. A gente pelo Didan e a câmera é a sua. Sim, vocês estão me ouvindo pelo Dudan. O áudio tá bom, é que a câmera que tá dando delay, mas seu áudio não tá dando delay, não. É a câmera que tá travando, mas aí seu áudio chega pra gente de boa. Tá. Eu preciso ver se eu ainda continuo sendo ouvida na live. Eu acho que eu não vou ficar olhando a câmera porque eu vou ter um troço vendo isso. É uma boa. Oi? Agora tá bom? O áudio Posso começar de novo? Pode. O áudio tá perfeito. Pela terceira vez, hein, gente? Bora lá. Olá, pessoas. Oi? Ó, Jordan Carter falou que na live tá normal. Mas é isso. Então tá. Então a gente começa de novo agora. Olá, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkenix, aquele quadro no qual a gente tenta fazer as coisas funcionarem, mas aparentemente quem estava aqui na live viu que não foi bem assim. Mas a gente espera que fique tudo suave, sutil e macio, porque a gente está aqui para falar de anciãos na quinta edição de Vampiro à Máscara, o primeiríssimo suplemento a trazer essa temática como personagem jogável para V5. E para falar disso comigo agora, eu tenho dois dos autores desse suplemento, o Ale e o Hadley, e eu vou deixar eles se apresentarem, começando pelo Ale. Salve, salve, vampirada! É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E essa demora inteira foi porque a gente foi diluir ali um sangue ralo, certinho, ele tá todinho aqui, ó, nesse garrafão, pra gente poder estar super, né, nessa live para vocês, tá bom? Logo a gente vai destrinchar muito do que tá ali no livro de referência, né, Senhores do Meio Sem Fim. E quero fazer todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas a esse papo aqui, aberto com a nossa Malk favorita. Boa noite. Hadley. Boa noite, gente. Estou exaurido de tanta arte que fiz nesse suplemento. Várias longas noites, fazendo vampiro até dizer baixo, vampiro do Oriente Médio, vampiro republicano, vampiro antigo, vampiro de todo jeito. Mas estamos aqui, acordados do torpor e reunidos não só em Chicago, mas agora nessa live também. Boa, muito, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta que é para vocês dois, na verdade. Uhum. E aí, enfim, vocês me dizem quem quer responder primeiro. Eu queria saber de onde surgiu a ideia de criar os Senhores do Medo Sem Fim e o que vocês pretendiam trazer para o cenário com isso. Eu vou fazer um ensejo e Felipe deve complementar tranquilamente. A ideia do suplemento, ela surge dentro da proposta da quinta edição. Assim, quando eu digo dentro da proposta, eu quero dizer que a quinta edição, lá em 2018, falava pra gente, os anciões não estão aí mais, eles foram pro Oriente, e não cabe mais anciãos nesse jogo. E aí, quando o Felipe pegou isso em mãos, ele falou, isso é um absurdo. Anciãos, eles estão presentes desde sempre, e porque eles tiraram, entre aspas, anciãos do jogo. E ele falando isso, ele me convenceu, de fato, que fazia muito sentido os anciões estarem no jogo, mesmo que os desenvolvedores em 2018 dissessem que não. E aí a gente aguardou o tempo certo. Tudo tem seu tempo. Nós soubemos esperar o momento e as horas. Gerena Wars está aí para falar um pouquinho disso. Então a gente soube esperar um pouco para que pudéssemos lançar as ideias, né, que nós tivemos juntos, em conjunto com o Ismael. O Ismael ele é parte fundamental, é um dos autores também, autor de São Paulo by Night.
a parte fundamental aí desse desenvolvimento. Eu deixo o Felipe fazer as honras. Como a Ale falou, né? A gente tava, logo quando eu comprei o V5, né? Comecei a ler, achando tudo muito legal e faltando, lendo as benditas 400 páginas. Cadê o ancião aqui pra jogar, né? E lá no finado zap do meio mundo, eu perguntei, galera aí, ancião, joga. E aí a gente começou a debater várias vezes, né? Onde eu trazia, cara, por que não jogar? Não, porque ancião não pode, eles pensarem aí, Chicago veio à tona, é tipo assim, você quer falar que não pode, você joga Chicago na cara das pessoas, né? É igual, o SUS falando mal lavado, é inacreditável isso, né? Então Chicago é uma pedra fundamental como argumento, né? Então, Chicago tem um monte de ancião andando por lá e tal, e aí vinha o grande debate, né? Como adaptar os anciãos, né? E aí a gente chegou à conclusão, quando eu comecei a conversar ali, que não era só, como muitos pensavam, era só colocar um monte de bolinhas. Não. A gente precisava repensar parte da proposta do jogo. E, de fato, jogar de Neófito e Ancillai é uma coisa. Inclusive, até Ancillai, mais ou menos. E jogar de anciões seria outra coisa. Então, daí começou a ideia de formular o suplemento. E trabalhar o que seria, o que viria, tá entendendo? Dentro do suplemento. E aí a gente começou a debater que teríamos de apresentar um novo horror pessoal. Um novo horror pessoal de acordo com nossas experiências de mesa. Ao jogar, eu joguei muito de anciãos, não fazendo ficha do zero, mas jogando anos de neófito, anos de mesa e séculos de roleplay, chegando a Matusalém, ancião. Então, assim, absorver o que era jogado no V3 e entender e ver que não existia nada também no V3 e edições anteriores que deve ser suporte a ter realmente um jogo diferenciado. Não dá para jogar do jeito que joga com neófito com ancião. São experiências, vivências que o personagem tem. Você não pode dizer que quando você fator humano vida real, você com 15 anos, quando você tá 30, você é outra vivência, já passou por inúmeras experiências que você jamais imaginaria. Você é praticamente outro ser, teoricamente, né? Então essa era a motivação para construir o suplemento, né? Certo. Muito bom, muito bom. Inclusive, assim, uma coisa que a gente vê quando a gente pega Chicago é que a gente tem anciãos, mas são anciãos fracos, né? E eu acho que a gente vai chegar nisso aí um pouquinho mais pra frente, mas vocês deram um jeito nesse problema também, pelo que eu sei, né? Então, Ale, vou começar por você, porque daí a gente já entra, né, com o Hadley nessa parte um pouquinho mais mecânica também. Certo. Mas, tematicamente, você acha que foi que é o maior forte desse suplemento? O que vocês acham que vocês trouxeram com esse suplemento para a quinta edição? Tá. Então, justamente esse esforço conjunto, né, de um autor já da comunidade BR, que foi o Ismael, do Felipe sendo o artista digital oficial, né, para Renegade e para Paradox, World of Darkness. E eu aqui, né, Steven True, que lá aí dos anos 90 comecei a jogar Vampiro e, assim como muitos dos jogadores veteranos, consumiu demais. Eu tinha coleção, não tenho mais a coleção porque eu sofri a Inquisição, essa história eu conto do dia. Mas eu tinha coleção dos livros de Vampiro à Máscara e eu li absolutamente tudo que eu tinha, tudo que saiu na Devir no passado. Então a temática muito presente, muito forte em Senhores do Medo Sem Fim é a temática de anciãos, né? Obviamente a gente faz aceno e não é trocadilho com o chamado. Para o chamado a gente faz aceno e, ou melhor, discorre muito bem e desenvolve de maneira assim, até revendo outros livros das edições anteriores, que é o livro da Ashira, né? A gente traz a Ashira dentro da proposta de Senhores do Medo Sem Fim, a gente também traz uma ideia de
by Night ali dentro, que era a galera, a comunidade estava pedindo dar os louros para ele, é o Ismael. Então, assim, a gente tem bastante coisa ali dentro do suplemento que, dependendo da resposta da comunidade, podem ser expansões. E a gente já quer agradecer, a resposta está sendo maravilhosa. Vocês estão fazendo os reviews lá no Vault, vocês estão comprando lá o material, e a gente está muito contente com isso, com os comentários, tirando as dúvidas, falando com a gente no WhatsApp. Isso é muito bom. A gente fica contente com isso, de ver o engajamento de vocês. Mas, assim, tem muitos elementos que podem ser ainda expansões para próximos, de repente, além de Senhores do Bem Sem Fim. Então, eu diria que o cerne dele está nos anciãos. Quando o Felipe falava, só tratando a questão do Felipe, as pessoas dizendo que não podia haver ancião, isso lá em 2018 eu concordava muito. 2018, abandonou essa ideia. Isso fica muito claro. Eles abandonam essa ideia lançando suplementos onde tem... Um segundo. O Discord deu uma picada. Tá? Voltou? Tá te ouvindo muito bem. Eu não sei se você... A câmera, vamos ver se vai voltar. Mas... Vocês estão me ouvindo? O chat está me ouvindo? Chat, se estiver me ouvindo, manda um salve aí, por favor. Pra gente saber que vocês estão ouvindo a gente. É para ter voltado. Voltou, seu áudio voltou e a câmera voltou melhor. O delay que ela estava tendo um pouco. A Goreta Coelho está dizendo, o Vitor Alves também está ouvindo, beleza. Então, voltando ao raciocínio. Tudo que vem depois de 2018 vem acenando para os antigos, acenando para os anciãos, e isso não é, outra vez, trocadilho com o chamado. Eles abandonam até a ideia de que, todo mundo está indo para o Oriente. Eles começam a dizer que anciões resistem, tem anciões ficando, tem clãs inteiros ficando. Quando eu digo clã, sim, que não sofrem, né? E se estiver no patamar de ancião, não sofrem ali com a condição do chamado. E a gente viu nessas linhas grandes oportunidades de explorar, né? De explorar essa ideia aí do chamado, do que poderia ser. E aí a gente estudou um pouquinho os escritos antigos também aí o livro de Nod, as Crônicas da Mãe Sombria, para tentar entrar na mente dos desenvolvedores sobre de onde eles tiraram a ideia do chamado e por que eles, de certa forma, e entre aspas, descontinuaram essa ideia. Então, revisitando os materiais anteriores, a gente conseguiu aí criar uma linha de raciocínio que talvez ajudem os mestres e jogadores com sementes para suas próprias crônicas. A gente não vai responder 100%, afinal a gente não é o oficial, mas a gente talvez tenha entrado na mente deles. Muito bom. Então, inclusive, né, com o barulho que vocês já estão fazendo com os Senhores do Medo Sem Fim, desde que a ideia começou, né, a fermentar ali, que vocês começaram já a divulgar o material, eu não duvido nada que eles tenham batido o olho e falado assim, nossa, então existe uma demanda por isso? Sim. Eu tenho a sensação de que o Guerrilla Wars vem para devolver o X-Men a Máscara de volta para as nossas mesas. É a impressão que eu tenho. Katanas, peguem suas katanas e seus sobretudos de volta. Mas tá muito claro isso, Tati, lá na descrição do livro, né? Eu não sei se você tá falando ainda, porque tá meio que travando para mim aqui. Não, tá, o áudio chega normal, é só a câmera de vez em quando dá um delay, só a câmera. Então é só a câmera, só para não interromper ela de repente e sem querer. Mas sim, o Guerrilla Wars, ele traz sim essa opção, como é um livro de referência, ele traz essa opção para que seja usado em mesa, de fato, um jogo mais X-Vamp mesmo, Blade, e aí a gente resgata tudo aquilo lá do passado. Mas outra vez, Senhores do Medo Sem Fim e Guerrilla Wars, eles são livros de referência. A opção de usar todos os elementos, no final é do narrador, no final é dos jogadores, é da mesa. Ou de pegar o que mais agradar. Você vai pegar o que mais agradar e vai usar na sua mesa. A ideia é essa, não é? Você pode usar tudo e pode usar algumas coisas que forem interessantes para você dentro daquilo que você acredita que é Vampiro à Máscara, quinta edição.
e que eu acho incrível pessoas dizerem, Vampiro à Máscara, quinta edição é isso. Cara, tem um monte de gente que discorda de você, e eu acho difícil a gente bater um martelo e dizer que Vampiro à Máscara, quinta edição é uma coisa ou é outra. Ele é o que a sua mesa quer que seja. Bem, a minha opinião também, aí eu entro também na mesma seara de quem diz que Vampiro à Máscara é isso ou aquilo. Eu concordo, eu acho que a gente só pode dizer o que o jogo é na nossa mesa e todo mundo tem a liberdade para jogar o que quiser. E é isso que eu acho fantástico da gente trazer suplementos novos. Felipe, você quer adicionar algo nisso ou você já quer entrar ali na questão, aproveitando que a gente levantou a parte dos anciãos estarem fracos, a parte do Guerrilla Wars trazer o X-Vamp de volta? Ou você quer... Não, só falando da katana, eu tive uma katana de ornamentação na minha casa por muito tempo. Eu trouxe o jogo para fora, mas aí não coube mais espaço, vendi ela. E em breve terei ela de volta, em homenagem ao Guerrero Wars, terei ela de volta. Sobre o que a Lê falou, tudo isso realmente foi pensando em uma nova proposta. Eu acredito que, como qualquer RPG, é um jogo, certo? É um jogo. Então, de certa forma, anciões, eu sempre vi como se fosse... Quando você joga há muito tempo, você quer experimentar um próximo passo da parada. E venhamos e convenhamos. Cara, você joga com vampiro, você sempre jogar com vampiro que não ultrapassa mais ou menos a idade humana normal. Pra mim, nunca... Eu sempre queria jogar vampiro, eu queria ser o cara com 400 anos, pô. Eu queria experimentar a ideia de passar a ver 4 séculos e ver o quanto o mundo mudou. Então, isso é o que sempre me atraiu em vampiro. Sendo que, como a Ale falando, né? Toda essa mudança no plot, ela reflete justamente que o mercado não queria só, depois de mais ou menos 5 anos, 2023 fez 5 anos de lançamento, dá para você ter uma resposta que 5 anos só de neófito talvez não seja o suficiente para uma boa parte dos jogadores, né? Guerrilla Wars está exatamente no 6º ano, sai, onde onde quebra todos os paradigmas que jamais Vampiro poderia voltar a ser o que é. Ser o que era, que eu não espero que vai ser balde de dados. Teremos só mais um jogo, não diria nem X-Vamp, eu diria mais um Blade, vamos dizer um Blade da vida agora, um negócio mais Blade. Katanas irão voltar. E existe um easter egg no livro, viu? Homenageando as katanas, a katana e o sobretudo. Existe um easter egg. Eu fiz uma arte lá em homenagem a isso. Quem for olhar Senhores do Medo Sem Fim. Em Senhores do Medo Sem Fim, para separar. Eu vou dizer uma página aqui. Eu vou dizer a página aí. Pode olhar a página. Deixa eu ver aqui a página. Página 62. Pode olhar aí a 62. Opa, quem comprou, olha a 62 aí, vocês verão. O easter egg é homenagem ao Vampiro Katana. Clássico, um clássico dos anos 90. Eu acho que a pessoa que nunca fez um personagem que tenha pelo menos ou um sobretudo ou uma katana, não jogou Vampiro à Máscara, né? Com a experiência profunda que isso pode trazer. O engraçado é que ao longo de fazer Senhores do Medo Sem Fim, você entende que foi um fenômeno mundial jogar de katana em sobretudo. Era tipo uma mistura de Blade com Matrix. Era assim... E tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de ter jogado por muito tempo assim e achava muito legal. Inclusive tinha katana de prata, porque lobisomem aparece sempre nas campanhas, né? Eles nunca estão no mato, né? Então tentei a Cultura Lupina 2 para você ter a consciência. Sempre. Eu nunca neguei. Combeiro é igual você comba na vida todos os dias. Só. Você quer fazer mestrado, você quer fazer doutorado, você quer ter 2 empregos. Tá combando, velho. Então não me venha com isso. O negócio, o combo é quando você faz com sentido. Quando não tem sentido, é só o cabadana de doido. Pegando o gancho da mecânica agora, né? O grande desafio era, e o que era questionado, sim, na época lá do grupo do Meu Mundo, né, no Zap, era como é que vai traduzir isso? Um ancião super poderoso, vamos voltar a ter baldes de dados, descontinuou o ter acima de 6 pontos. Mas a grande questão é, o próprio V5 já dava as próprias respostas. A gente não quebrou a mecânica do jogo, a gente adaptou algumas coisas, lógico, mas o grosso estava lá. Vamos lá. Antes de chegar na parte do temor, que acho que é onde a gente vai para a temática, a gente pode voltar para a parte mecânica,
Vamos lá. O que pesaria mecanicamente para traduzir o poder de um ancião? Primeiro, se a gente não pode acrescentar mais dados, como a gente representa aquelas fichas absurdas? A gente simplesmente criou, tem lá no livro, um antecedente chamado Maestria, onde você pode comprar, quando você chega numa habilidade no nível 5 dela, você pode comprar esse antecedente de 1 a 3. Comprando, você tem de 1 a 3 sucessos automáticos garantidos. Então você já representa ali, sem acrescentar um dado a mais de jogada, o poder de um ancião. Imagina só, você jogar uma jogada de dados em relação a qualquer personagem, você já tem 3 sucessos garantidos. Só isso aí você já tá mostrando, eu sou isso aqui. Então já tô chegando aqui garantido. Isso, e aí vem a parte que todo mundo falou, eu vi algumas pessoas falando, as disciplinas. E aí já vi, né? Eu já vi, não sei se foi, acho que foi no Facebook perguntando, já comentaram que não tinham visto que não tinha disciplinas adaptadas. Primeiro, a gente correria o risco de fazer adaptações que não agradaria Felipe, todo o público. Um minutinho. Não tinha novas disciplinas. Isso mesmo. Nós trouxemos uma mecânica de adaptação, justamente. Justamente. Nas edições passadas e transportar. O que a gente pensou, se a gente fosse transportar isso tudo, a gente poderia cometer o erro de não agradar uma parte do público. Então, nada melhor do que adaptar é ensinar como adaptar. E como a proposta do V5 é sempre dar mais liberdade para as suas mesas, então a gente decidiu seguir o espírito do jogo, o espírito da edição. A gente criou uma maneira, o jogo já dizia, a amálgama era o caminho. Um exemplo, você quer adaptar um poder de nível 7 de auspícios. Você tem auspício nível 5, vê alguma outra disciplina que você acha que casa bem com o nível, compra 2 níveis dela e paga o ponto de XP equivalente somando as duas. 5 vezes C seria 7, né? 7, você ter esse poder de 7º nível. 7 vezes 5, 35 pontos. E aí você tem um poder ancião de nível 5. A gente criou a mecânica de níveis 5 de anciãos, justamente para você poder representar. E lá a gente descreve, onde tem a virtude, você muda para aquilo. Eu vou até abrir aqui na página para falar. Por exemplo, nas edições anteriores, os números de dados que poderiam ser convertidos em números de sucesso automáticos, onde os testes que envolviam virtude se tornam força de vontade, em vez daqueles baldes de dados que você jogava extra, se tornam sucessos automáticos, tá entendendo? Então isso são todas as coisas que a gente viu ali e disse, cara, isso é tranquilo, é só olhar, ver. A gente foi no Guia da Camarilla, no Guia de Sabá, livros como Companheiro Narrador, que tinha outras disciplinas, e viu que eram os pontos altos. Isso aqui usa tal dificuldade, isso aqui usa isso aqui, então vamos adaptando para o que tem no V5, certo? E vamos adaptando. Habilidades, como eu disse no início. Como adaptar esse poder, essas habilidades absurdas? Acima de 5. O antecedente maestria, você compra lá e você tem esses sucessos automáticos para representar o que seriam esses dados extras, né? Então a gente conseguiu resgatar, dentro da proposta do V5, esse poder do ancião. Lógico que todo o V5, ele é, de certa forma, nerfado. Então, lógico que se tudo foi nerfado, lógico que segue a escala. Você ainda vai ter um ancião super poderoso, mas de acordo com a proposta do V5. Ele não vai ser aquele ancião ex-vamp. Até porque não é uma proposta, mas você vai sentir a diferença de poderes. E aí, quando a gente chegar no temor, a gente vai trazer essa parte de mecânica e tal, novamente, onde a gente traz a mecânica nova, onde a gente traz o horror pessoal para o jogo. Certo. O que eu acho interessante é isso. Por enquanto, a gente está falando de quão gostoso é a gente poder ter mais poder, a gente poder ter mais opções, mas a gente ainda não chegou na parte onde a água bate na bunda do nosso querido vampiro ancião, porque até onde eu sei, em Senhores do Medo Sem Fim, chama-se Senhores do Medo Sem Fim por um motivo. E não é só pelo medo que esses anciãos causam nas pessoas mais novas. Correto. Perfeito. Eu gosto muito da frase de quem tem, vou fazer o gesto, quem tem medo. Então, exato. Os anciãos não são diferentes, eles também têm ainda. Então, mesmo que esteja, sei lá, não vou entrar em detalhes disso, a gente vai falar disso agora, né? Mas enfim,
tem medo também. Sim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, que eu tenho uma perguntinha reservada para isso. Mas antes eu quero matar a grande curiosidade, porque é o seguinte, a gente já falou de Chamado, a gente já falou de Chicago, a gente está falando de anciãos. A gente tem um tema minimamente caótico aí, que é o Recal de Anciãos, que a V5 propôs. Eles mesmos começaram a quebrar isso quando eles trazem o Chicago, eles mesmos colocam que daí, tipo, tem personagem que resiste, tem personagem que não resiste, não sei o quê. E eu sei que vocês trouxeram algumas propostas sobre o chamado dentro desse livro também. E, honestamente, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho sentido falta. Quanto mais livros eles lançam, menos eles explicam. Então, Ale, conta pra gente quais foram aí as ginásticas, as dobraduras que vocês fizeram pra gente poder ser feliz na 5ª edição. Eu adoro esse assunto, de verdade, eu adoro esse assunto. Eu sou fascinado com o chamado, com as possibilidades de sementes de histórias que qualquer narrador atencioso pode criar para seu jogo. Imagine que dentro da proposta da 5ª edição existe um aceno, vou usar muito aceno, tá? Aqui, fazendo esse trocadilho. Não é trocadilho. Existe um aceno para a Gehenna, né? Para o fim das coisas ou para um recomeço. Sim. Antes, quando a gente pegava as edições passadas, a Gehenna parecia de fato um fim. E, de certa forma, a editora ela abandonou essa ideia de fim para uma ideia de recomeço. De que, na verdade, a história dos vampiros, elas talvez tenham tido várias Gehennas, vários fins e vários recomeços. Com os antigos despertando, consumindo os mais jovens e voltando a dormir novamente. Mas quando eu falo os antigos despertando, isso também, dentro disso, existem efeitos colaterais. Quando os antigos despertam, não quer dizer que eles vencem, eles podem sofrer também a morte final. E não necessariamente todos esses antigos passaram para o próximo ciclo, se é que você me entende. Então, quando a gente começou a escrever sobre o chamado, especialmente quando eu comecei a estudar sobre o chamado, eu vi no chamado essa oportunidade de dizer o seguinte: será que o chamado, na verdade, é um, entre aspas, mecanismo que vai antecipar esse ciclo, o ciclo da Gehenna? Em que sentido? Pode ser sim que haja antigos chamando pelos mais jovens, mas isso pode ser um grande embuste dos antigos para enganar, para confundir os mais jovens e permanecer no poder. Além disso, nós juntos pensamos que alguns dos mais jovens também não creem nessa ideia do chamado. Eles abandonaram, os mais jovens, a crença de que existe anciões indo para o Oriente e que talvez eles estão, de fato, numa grande ratoeira. Né? Eu vou usar essa expressão, numa grande ratoeira, e que os anciãos eles estão só esperando o momento certo para apanhar eles como os predadores que são. E aí, quando a comunidade pegar o material, vai poder ver estes acenos dentro da lógica que a gente criou para o chamado. O Luiz aqui no chat está trazendo uma coisa interessante, a gente fala de Caim, sim. Eu amo a lore e a ideia de Caim, embora eu não seja fechado para assim, bater o martelo e dizer Caim de fato existiu. Eu gosto de um canon aberto, eu gosto de possibilidades, eu não gosto de fechar as coisas dentro de uma caixinha e dizer que são como são, mas a gente sim fala de Caim e eu usei muito do meu conhecimento particular, além do conhecimento da lore, eu usei muito meu conhecimento particular do Caim mítico mesmo, porque eu já falei numa outra live com o Tati que eu estudei teologia, e inclusive agora fazendo uma ponte rápida, no outro RPG que nós estamos desenvolvendo, isso serviu muito, né?
embora a gente não fale nada sobre Caim lá. Então, usei esses elementos que eu conheço sobre a história do Caim mítico e coloquei algumas coisinhas ali dentro do suplemento Senhores do Meio Sem Fim, e vocês vão poder notar quando... Ale? Oi? Vocês estão me ouvindo? Voltou. Deu uma cortadinha no final, mas ok. O Nicolas... deixa eu pegar só 2 perguntas rapidinho do chat. Eu vi aqui que o Joden Carter fala assim: os antigos estão sempre ali fazendo as manobras, aumentando e reduzindo humanos e vampiros conforme... Concordo muito. Cara, quem viveu muito tempo e por eras, eles sabem como funciona o xadrez, eles sabem como o jogo tem que ser. Então, tudo pode ser uma grande propaganda, o chamado, para enganar os mais jovens, dizer, vamos deixar vocês ficarem no poder, quando, na verdade, eles querem que eles se autodestruam. Vamos brigar por poder, briguem aí por poder, quando os que sobrarem a gente toma conta. Isso é uma opção. Depois que os remanescentes aí a gente vem e volta para governar, e vamos governar esses que na escala evolutiva foram sobreviventes, os mais fortes. Mas a gente ainda está acima de vocês, então vocês vão ser nossas marionetes. O Nicolas aqui, 35 Vamp, falou: Ale, o livro do Sabá e a Cruzada da Gerena, mas eu não peguei o raciocínio anterior, então acho que eu não vou conseguir responder. E é isso. Hadley. Oi. Estou aqui. A gente está falando aí. Eu respondo depois, Nicolas, então. Peguei aqui. Deixa o Hadley, vai. De clima, da água bater na bunda, a guerrena de poder ser, do chamado, na verdade, de poder ser essa grande armação aí dos anciãos também, de trazer isso como possibilidade e tal. Mas a gente sabe que na vida de um ancião nem tudo são flores. Na verdade, a maior parte é que não é. E eu sei que você, particularmente, tem um amorzinho especial por essa questão de pegar o horror pessoal e dar essa tunada maior para que a gente experimente isso de uma forma diferente, principalmente enquanto ancião. Então, fala pra gente o que a gente pode esperar nesse sentido do que é esse drama de jogar com ancião também, do que é esse problema que você é na sua própria existência. Vamos lá. Imagine-se o seguinte. Você tem 700 anos. 700 anos você estava em 1300, mais ou menos. 1300. Fim das cruzadas. Você chega em 2020. A gente até fala no livro, o paradoxo do navio de Teseu. Você acha que você é o mesmo de 700 anos atrás? O mundo é o mesmo. Então, esse é o ponto. Os anciãos estão tanto tempo no mundo, mas eles não se acham mais parte deste mundo. É um horror pessoal onde ele não se vê mais encaixado em lugar nenhum. Você olha para todos os cantos, você adquire o poder, mas você não se vê fazendo parte disso. E isso vai enlouquecendo eles, enlouquecendo. Isso vai perturbando, aí bota 100 anos, 200 anos. No início não, os primeiros 300 anos não. Aí você começa, Revolução Industrial, computador, bombas, crescente o advento, vou colocar até o advento da IA, tudo isso. E aí você se depara, você tá lá, um ancião, e ele tá à beira de, tipo, não consegue mais lidar com... E a besta, olha o tempo, a besta aqui, ó. É a fome... A gente vai além da besta de ser só a fome. Ela tá martelando inúmeras outras coisas. O predador tá ali em você, gritando dentro da sua mente, e você se olha e não sabe mais o que você é. E aí é o ponto do temor. O temor é quando ele vira a chave. Ele chega a um ponto de estar tão perturbado com isso que ele diz que vira a chave nele, ele cria um novo papel para ele dentro do mundo, dentro da noite. Ele, a partir de todos os traumas que ele pode ter vivido durante a não-vida dele, ele gira. E aí diz, agora, tipo, se ele era, vou dar um exemplo de um dos temores. Se ele vivia sendo, por exemplo, ele era um capacho de Mitras, por exemplo, se achava a divindade Mitras. Que negócio, vendo sempre que anciões eram como fossem divindades,
quando ele era neófito. E venhamos e convenhamos, há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, os Matusalém eram praticamente deuses mesmo. E você só se lascando como neófito, como divindade, virou ancilar, e todo mundo você vendo, chega agora que você diz, agora eu sou um deus. Ou agora eu represento algo parecido com isso. E esse é meu papel dentro da noite. Sendo que essa nova máscara que ele cria é tão mais frágil quanto a que ele passou por anos fingindo, se passando por um humano dentro da sociedade mortal. E aí onde entra parte dos pilares, onde o pilar é algo que fica sustentando. Se ele é divindade, vai ter um pilar que idolatre ele. Para entender, é realmente, de fato, eu sou uma divindade. E aí é outro ponto do temor, e aí a humanidade se vai. A humanidade acaba, e ele troca toda. Ele já tem 700 anos, matar um humano é mais nada. É mais nada. Eu uso até o exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, que come carne, ela pode até gostar de uma vaca. Mas todas as outras que ela come na hora do almoço, pouco importa para ela. É a visão do ancião. Ele pode ter um humano que ele gosta, mas todos os humanos são só alimento para ele. Então, ele não faz mais sentido a humanidade. Não é uma trilha o temor. O temor é uma girada onde ele anula todas as questões éticas que não faz sentido nenhum para um ser imortal de 1000 anos. E aí ele assume esse papel. Porém, como eu disse, essa máscara é muito frágil. Então, quando ele se vê em situações que a gente chama dentro do jogo gatilhos, essa máscara se quebrando, ele entra em pilha. E aí começa a entrar as mecânicas do jogo. Se o jogador não interpreta esse momento de surto dele, eu estou usando essa palavra, mas a gente usa outras palavras. Esse momento de crise dele, ele acumula. É tipo, ele vai contendo. Se o jogador não interpreta, bota para fora, tipo extravasa, ele contém. Mas ele contém isso na ficha. E vai a trilha aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Chega uma hora que você não consegue conter mais. Aí ele tem a crise maior. E a crise maior, meu amigo, pronto. Tem casos que na lore, que vampiros tocaram terror brutalmente. Do nada, o cara tava matando geral na cidade. Isso é a crise. A gente pegou coisas da lore e foi vendo. Os temores foram criados. Existem 5 temores. O transcendente, o guerreiro, o pesquisador, a divindade e o caótico. Cada um representa muitos personagens da lore. O transcendente representa muito bem Sasha Vicos, a divindade Mitras. O guerreiro podia ser muito Fátima das Agulhas, acho que é assim que é o nome dela, Fátima das Agulhas. O caótico, vários malcavianos, não só malcavianos, mas vários anciões tocam terror por nada só para eles se sentir agente do caos. Eu sou agente de tocar o terror aqui. Muitos anciões chegavam na cidade e tocavam o terror na política todinha. Aí o cara achando, eu sou agente do caos, eu toco terror. Porém, quando essa figura dele começa a se desmanchar em situações onde até humanos ou outros vampiros colocam em xeque isso para ele mesmo, ele começa a surtar. E isso vai numa maré sem tá. Você, para recuperar temor, sua cabeça não ficar ainda mais... É tipo assim, eu mudo minha cabeça para não ficar mais doido, mas essa minha solução me deixa ainda mais doido a longo prazo. Então, assim, eu encontro a solução para não pirar, mas o problema é que essa solução, ela é um caminho sem volta. E eu vou indo. A gente inclusive, disse para recuperar temor, você às vezes, temor perdão, você tem que dormir anos. Entrar em torpor para aliviar a mente. E aí entra as mecânicas, onde você não tem mais humanidade, então, sim, na hora do frenesi, só força de vontade. A gente trabalhou o game design disso justamente para trazer isso aí. A mecânica do temor é bem peculiar. Você, na situação gatilho, me inspirei muito nas situações gatilhos de Hunter, onde você ganha dados de perigo. Você ganha dados a partir lá do seu... Eu esqueci o nome que você tem como fosse aspas classe. Me desculpe o termo, mas foi o que veio na minha cabeça. Você tem cada classe lá que você... É tipo assim, você se identificou com aquilo ali. E aí você ganha dados de perigo para melhorar. Sendo que em situações específicas. Dentro de jogar consciências, cada situação gatilho que cada temor tem, as faces vazias dos dados de fome, se você não interpreta, elas contam na caixa, na trilha de temor. Então, se você não interpreta e tirou 3 faces vazias, toma lá 3. Se eu interpreto, beleza, não sobe mais. E aí o que acontece? Na situação gatilho, se sai uma caveirinha no dado de fome, você toma uma penalidade no dado. Então você me pergunta, isso é acumulativo durante a sessão inteira? Cada vez que você toma penalidade na situação gatilho, você vai aumentando a penalidade. Aí você fala, por que isso? Me explique como um ancião morria por uma coterria de neófitos. Isso acontece na lore direto. A revolução anarquista,
Acontece sim. Como é que isso acontecia? O cara, venhamos e convenhamos, você vê a ficha de um ancião, ultra brutal. Como é que, somente se você fosse olhar V3, por exemplo, como é que o cara jogava 23 dados contra uma galera que tinha cada uma ação e só ele no turno podia atacar os 5 e esquivar de tudinho. Era justamente, a gente traduziu isso, quanto mais o temor ia aumentando, ele ia entrando em situações gatilho, ele vai perdendo a penalidade porque ele não consegue mais lidar com isso, isso vai perturbando a mente dele, isso reflete nos dados. Você vai tomando penalidade, vai tomando penalidade, vai tomando penalidade, vai tomando penalidade durante a sessão só. E nisso você chega a isso. E aí é onde esse horror pessoal, ele encontra uma nova persona, mas ao mesmo tempo o mundo mostra a ele que isso aí ele inventou, é invenção tua, tu não é isso. E isso fica o tempo todo, e o horror pessoal do ancião eu não faço parte disso aqui, mas eu tento fazer parte. Mas eu não sou, e eu tento fazer parte. Eu não sou, mas eu tento fazer parte. E aí ele tem de brigar com isso. E aí ele vai, e aí a gente traz essa questão de ele ir surtando. A gente viu que o medo dele no final não é só o medo de ser diablerizado, não é o medo de perder todo o poder, é o medo de ele não ter mais identidade nenhuma. Depois de 700 anos, o que sobra de mim? O que sobrou do navio de Teseu? Teseu não, o navio, eu esqueci, acho que é o navio mesmo. O que sobrou desse navio? De lá do início da minha jornada, cada vez que ia consertando. Então, essa é a analogia que é feita no livro, existe até esse textozinho, é justamente isso. O que sobrou de mim? Então, eu tento criar assim, não sobrou nada de mim do que eu era, então eu sou outra coisa. Então, eu sou isso. Porém, muito frágil. Fragilidade total. E a gente representa isso mecanicamente e severamente. Você vai ter, além da fome, você vai ter o temor nas suas costas agora também. E o temor, ele representa como se fosse uma evolução do predador na mente, perturbando ainda mais. O predador, tu é isso, pô. O predador diz, tu se tornou isso. Porém, na prática, nas situações, você pode se dar muito mal. E isso gerar situações únicas, que beiram realmente como era situações na Lorde, e o caba de repente tocar o terror numa cidade inteira e tipo, num surto endiabrado, o caba matou geral. Ou num surto, o caba decidiu tocar o terror na cidade todinha e jogar todo mundo contra. Então, assim, os temores representam esse horror pessoal diferente. Você não tá mais preocupado em ser o monstro. Você tá preocupado em que monstro eu sou. Esse é o horror do jogo. Que monstro eu sou? Eu sou que monstro? Quem sou eu? Sim. Então, a gente falou muito dessa questão, né, de você ter mais poder, mas a gente também tem um preço muito grande para isso. Então, toda essa mecânica do temor, as mecânicas que vão envolver fome, né, só para a gente não dar spoiler em excesso também, elas vão refletir muito bem toda essa questão de você ser, de fato, um monstro mais desconectado ainda desse mundo no qual você vive, né? Isso eu acho que é uma proposta muito legal. A minha próxima pergunta... pode falar. Não, eu só concordei. Mas foi muito breve porque eu estava olhando para o chat ao mesmo tempo. Eu fiz, olhando para o chat. O Nico fez uma pergunta, eu imagino que essa pergunta dele venha motivada também por causa das semelhanças e porque eu vi que no chat estava rolando o assunto de hacking. Se existe alguma perda de memória ou se isso é alguma sugestão que é feita em algum momento no sistema. Eu sempre achei um absurdo. Eu sempre achei um absurdo. Vai, Felipe, manda. Deixa eu lhe dizer, o hacking é odioso pra mim em 2 pontos. Em não se desvincular dos clãs e essa história de... Pra mim, a névoa é o chamado. Não tem, tipo, eu durmo e esqueço das coisas. Mesmo todo mundo tem, eu até fiquei nervoso. Todo mundo tem, desculpa pra voz, todo mundo tem Alzheimer quando vira ancião. Velho, isso eu nunca consegui aceitar. Então, assim, não existe, assim... Pelo que eu lembro agora que escreveu, não existe você dizendo, você esquece. Não, você não esquece das coisas. Você tem existe defeito próprio do jogo, você é arcaico, você não sabe lidar com a tecnologia, até porque é normal. Você dormiu em 1850 e acorda em 2000, meu filho, o mundo é outro. Então, assim, a mesma dificuldade que a avó da gente teve de mexer num celular, imagina um ser desse que não acompanhou gradativamente. Então, assim, esse negócio de esquecimento, são coisas do hacking, ali tem a defesa, eu acho, porém, eu adorei, quando eu li o hacking, eu adorei sistema do mundo das trevas, depois virou Crônica das Trevas, as coalizões são algo assim surreal, muito legal, e aí peca quando você não se distancia muito com medo, você não se distancia dos clãs, pra mim, os clãs não faz sentido existir ali,
E a névoa, que é um absurdo. Aquilo ali é uma ofensa à inteligência do jogador. Desculpe quem gosta, eu respeito, mas essa é a minha opinião, é uma ofensa. Quando me respeite, rapaz, me respeite. É por isso que dá certo o desenvolvimento. Cada um tem uma visão sobre uma coisa, a gente vai modulando essas visões. Defenda aí, Ale. A gente vai ter treta hacking a máscara ao vivo agora, hein? Não, eu sou um apaixonado pelo hacking. Eu narrei muito tempo antes de... Eu não entrei em Torpor antes de chegar à quinta edição. Então, quando eu voltei, eu estava em Torpor na terceira, além da terceira já tinha perdido a graça para mim, aquela coisa de, sobretudo, Katana tinha passado, deixado para trás. E aí eu não encontrava mais graça em jogar a terceira edição. Aí chegou o hacking, eu digo, cara, eu vou abraçar isso aqui, e curti demais a ideia do hacking. E aí só emendei com a quinta edição quando ela chegou. Então, o Felipe está correto. Eu já falei isso no WhatsApp. A gente tem um WhatsApp de alguns membros da comunidade Vampiro à Máscara. Não é a gente que é ADM lá, mas a gente está nessa comunidade, o WhatsApp. E eu já falei lá abertamente que eu discordo de muitas visões do Felipe, assim como ele discorda de muitas das minhas visões. E aí por isso que eu acho que funciona tão legal. Porque a gente briga mesmo, rola teste de frenesi todas as vezes nos bastidores, mas a gente é brother. No final das contas, a gente depois vai ali para o Elysium e toma as taças de mortais que precisa para aplacar no caso da gente, as taças de neófitos, né? Porque mortal, lembrando, né? Só um adendo. Isso. Ancião, dentro do Senhor dos Medos Sem Fim, ele só desce um de fome quando bebe de um vampiro. Antes disso, é um de fome constantemente. É pra se lascar, meu amigo. Então, acho que eu vou resgatar aqui o comentário aqui em cima. O Nicolas perguntou sobre perder memória. A gente não trouxe essa mecânica do hacking porque o Felipe odeia, mas no texto a gente colocou alguma coisa sobre memória sim. Para agradar as duas ou três cabeças, e tem o Ismael também. No texto, falando assim, anciões mudam a cabeça com o tempo, isso que o Felipe falava, por conta do temor, eles criam uma espécie de alter ego, ou uma imagem diferente deles dentro do mundo ao qual estão inseridos agora. Os temores, uma nova máscara, né? Uma nova máscara. Os temores, eles têm um quê muito forte também de arquétipo. Você pode usar o temor como uma orientação para uma espécie de arquétipo do ancião. Por exemplo, o guerreiro é um temor, o transcendente é um temor, a deidade, né? Então, assim, você pode olhar para isso. Quando você lê esses temores, você vai exatamente ver como aquele ancião, os títulos, né, que a gente trouxe para esses temores, você vai ver como aquele ancião se comporta, porque o título fala muito sobre como é o comportamento dele quando ele está em crise, quando ele está diante da situação gatilho, né, que desperta que traz esse alter ego para fora, né, que faz ele despertar isso. Deixa eu aproveitar, Lê. Para mais aproveitar esse momento, a gente está falando de temor, gatilhos e crises, palavras recorrentes usadas dentro da psiquiatria e psicologia. O grande Felipe Daen, todo mundo sabe que é psicólogo, a gente consultou a ele para podermos usar termos que não fossem ofensivos para certos tipos de patologias ou certas condições ou síndromes, certo? Eu não sou psicólogo, então posso ter falado agora nomes que talvez nem se usem mais, mas... O Daen, o Felipe Daen, que ele é o moderador da maior comunidade de Vampiro à Máscara no Brasil, o Felipe Daen. Ele é psicólogo. Sim, ele deu... Chega lá, Ismael... O grande imã da Shira é Ismael, junto com o Mansur, do História Islâmica, e o Eidi Mohammed, acho que é a pronúncia lá do Kuwait. Ele vive... Eu acho que o Hadley tá falhando um pouquinho. Né? Ele caiu, acho que ele caiu. Ele deve voltar. Ok. Porque ele continua na sala aqui. Que fazia... Felipe, você caiu e precisa voltar aí, o raciocínio caiu. Eu caí aí em que parte?
Você tinha acabado de Quando falar. você falava do Ismael, que era o grande man, algo assim. E da psicólogo, estava fazendo esse raciocínio. Depois a gente fala da Xer, a gente vai chegar nesse momento. E aí a gente tomou muito cuidado, e quando a gente foi fazendo Temor, e ao longo dos jogos, e ao longo do que eu li, eu sempre falei pra ler, cara, esse negócio do esquecimento nunca me fez muito sentido, cara. Se eu tenho inteligência 7, porque moleque, meu raciocínio, tipo, vamos retroceder. Vamos pra ficha normal ver assim, que eu tenho 5, aí não, eu durmo e eu acordo com 3. Velho, é sobrenatural, não faz sentido essas coisas, tá ligado? Você vai, tipo, olha assim, tudo bem, a suspensão da descrença, sim, mas existe um limite pra suspensão da descrença. E tem um ditado que vai fazer um pouco sentido. A esperança é a última que morre. Sim, mas ela morre, meu amigo. Ela é a última, mas ela morre. A suspensão da descrença tem um limite também. Eu até brinco, tem um livro chamado Art do Game Design, que é um dos caras que trabalha até no Walt Disney para criar brinquedos e jogos lá. Ele fala, não adianta você dizer que você pode tirar uma geladeira do seu sobretudo e lá na frente você dizer que o micro-ondas não pode. Como é que uma geladeira sai e o micro-ondas não sai do seu sobretudo? Então existe, você não pode contradizer certos pontos que você olha assim, cara, isso não faz sentido nenhum para mim. Aí toda a fantasia, ela se desmancha na sua frente, tá entendendo? Então esse é um dos pontos de eu sempre achar estranho perder a memória de não sei que, na verdade, a inteligência dele e os músculos dele é tudo sobrenatural. Você pode ser um caba raquítico e ter força 8, antigamente, né? Então, assim, ou potência de sangue 6, né? Você cortar e num surto de sangue ter mais 4 dados. Meu amigo, você com 4 de força, com 8 dados. Assim, o negócio fica difícil pra mim, fica difícil. Eu acho assim, esse é um assunto, esse assunto de perder a memória. Eu acho que vai ser difícil eu superar um Velho Testamento depois do Reis que o Felipe deu aqui, tá? Eu li o que não falou. Ele ainda tá com raiva, viu? Ele ainda tá com raiva. Não, ninguém nunca me viu com raiva, né? Zoeira, pô. Eu tô ligado, pô. Essa história de perder a memória já deu um pano pra manga aqui nesse canal e ainda não encerrou o assunto. Ele voltou no assunto, você viu, né? Ele tava falando de Ashira, e depois voltou na memória. É meu gatilho. Mas, assim, o gatilho, o Dan falou aqui. Eu gosto muito do que o Felipe falou agora, que assim, tem a questão da suspensão da descrença e ela vai ser diferente para cada um. Então eu acho muito legal que você tenha espaço, né, no RPG, afinal de contas, um RPG, e principalmente um RPG de storytelling, é isso, de você ter essa liberdade do que faz sentido para você e para sua mesa ou não. Então, assim, sempre que a gente fala, por exemplo, de um suplemento, igual a gente está falando agora, a gente tem que lembrar que isso é mais uma sugestão de como você pode enriquecer a sua mesa. E eu acho que isso é muito legal porque a gente traz cada vez mais ferramentas para a gente poder tornar as nossas mesas cada vez mais imersivas, mais interessantes e mais atraentes para todo mundo que está jogando. São incrementos, né? Se você olhar, é uma DLC apenas, você joga com ela ou não. É uma caixinha de ferramenta, eu gosto de falar. Tem várias caixinhas de ferramentas que você pode ir, né, buscando mais referenciais para o que você quer no seu jogo, afinal de contas. Eu posso falar um pouquinho sobre essa questão da caixinha de ferramenta? Eu pensei que você ia falar sobre esquecer de novo, aí eu juro a tu, pô. Não, você se bate de mim. Vai ver isso aí, ela bate de mim. Mas deixa eu falar sobre caixinha de ferramenta. Pensa comigo, qual é a principal proposta? Óbvio que existem vários modos de jogo para Senhores do Medo Sem Fim, para a quinta edição de Vampiro Máscara, existem vários, gente. A gente pode passar a noite inteira falando sobre a quantidade de opções de jogos com o básico. Você pode dizer que o básico é o canon absoluto e jogar só o básico, ou você pode adicionar todos os livros de referência, os livros de referência que fizerem sentido para você, para a história que você quer contar. Mas pensa comigo, Senhores do Medo Sem Fim foi quando a gente viu que básico, ou nos suplementos que vieram depois, a gente percebeu que não havia uma certa progressão dentro do jogo proposto para neófito mesmo. Por exemplo, quantas vezes... Vocês estão me ouvindo, gente? Só para eu não achar que estou falando sozinho e de repente cair. Tá. Quantas vezes
os neófitos, e é uma pergunta provocativa, não precisa responder, mas só pensa, os neófitos ou as crianças da noite se tornaram príncipes nas cidades que vocês jogaram. Quantos foram xerifes, quantos foram primógenos, quantos foram, sei lá, ocuparam um cargo relevante dentro da camarilha, quantos foram barões. E a proposta da quinta edição diz isso o tempo inteiro, olha, os anciões não existem e vocês estão aí para ocupar esses cargos, mas quantas vezes isso aconteceu? Aí talvez você conte nos dedos de uma mão e ainda sobre dedos para contar assim, não completa, não fecha a conta. Então, quando a gente foi para Senhores do Medo Sem Fim, a gente pensou o seguinte, tá, vamos sair dessa corridinha de rato que a proposta original diz que eles têm que assumir, mas ninguém assume, na verdade, ninguém chega lá, não tem ancião, mas e aí, quem é que ocupa esse cargo? É sempre alguém, uma Sila, alguém mais forte, alguém mais poderoso? Senhores do Medo Sem Fim, você vai começar sendo essa pessoa poderosa, ocupando o cargo, desculpa o palavrão, a porra do cargo que você quiser ocupar, e aí é você que vai ter que se virar para se manter com todo mundo querendo, por isso, Senhores do Medo Sem Fim. Entendeu? Então todo mundo querendo seu pescoço, lógico, né, pô? Seu pescoço, é lógico. Então, assim, a proposta de Senhores do Medo Sem Fim é dar a oportunidade do jogador de cara, realizar o sonho dele de estar no carro que ele queria estar, de ser o príncipe da cidade, fazer parte do círculo de primogênitos, círculo interno, sei lá. A ideia que o narrador tiver, que a mesa tiver, ele vai poder usar agora e ele vai ter que lidar com essa situação política. É um jogo de terror. Pode ser um jogo de horror pessoal, sim, e pode ser um jogo de terror político num nível maior também. Eu quero defender minha honra aqui, porque a Diane falou que a minha opinião não vale, porque eu jogo com meu marido e daí eu roubo, mas é uma coisa interessante isso que você falou, porque foi exatamente o que a gente sentiu. A gente chegou num ponto, né, jogando lá atrás, que a gente falou assim, tá, mas como a gente mantém a estrutura do poder? Como a gente faz com que a minha neófita, que está evoluindo, que está diablerizando, ganhando poder e que está se tornando mais relevante na cidade, possa ser, por exemplo, a xerife, ou ela possa pleitear um cargo de primigênio, se ela não tem o poder para se manter nesse lugar. Então, a gente começou a sentir que faltava essa questão para sustentar mesmo essa ascendência de poder do próprio universo e não só do próprio personagem. Então, o que eu acho que é legal da gente ter também um suplemento agora para ancião é que agora a gente tem esse suporte, né? A gente tem lá um personagem que ele já tem uma vantagem nas rolagens a partir do momento que ele chega a determinado nível de poder, como o Felipe falou. E isso eu acho que traz muito para o jogo, né? A gente fez uma adaptação, mas sem mexer tanto assim na V5. E é muito legal vocês trazerem isso como proposta, porque é uma adição mesmo para a quinta edição, sabe? Eu acho que é uma adição que faltava. Tanto que era uma coisa que eu esperava que viesse, por exemplo, no livro do jogador. A gente está, desde que saiu ali Camarilla e Anarque, naquela expectativa, poxa, no próximo eles vão expandir para ancião, no próximo eles vão expandir os níveis de disciplina, no próximo. E eles esperaram até agora para vez lançar, porque a gente sabe como é, né? A gente não joga muito expectativa nesse Guerrilla Wars. E eu não sei, eu aposto que a proposta de vocês talvez seja até mais sólida. Eu quero só aproveitar um questionamento aqui do Luiz, né? Ele fala, próximo personagem, não entendo, é esse povo que se apega a personagem. A questão é porque, lógico que eu entendo todos os conceitos que a pessoa tem sobre o hobby RPG, mas é um jogo, saca? E muito de quando se joga um jogo, existe de fato o conceito dentro do design, game design, progressão. Você pode mas eu posso, aí você fala, mudar outro personagem, você não progrediu dessa forma. Você tá só experimentando o jogo de outra forma. Tá entendendo? Então, assim, a ideia de fazer isso é você dar a possibilidade de progredir. Você pode escolher ou não. Antigamente, ao meu ver, você não tinha a escolha. Agora você tem a pílula azul e a pílula vermelha. Ó, Matrix, sobretudo, Katana, bora! Você tem a escolha agora de progredir ou não. Ou faz outro personagem, ou eu quero continuar, cara. Eu quero ir mais longe com esse personagem. Eu quero ver até onde eu posso ir. Essa é a ideia, tá entendendo? Eu sou total Charlover, eu me apego pra caramba às minhas personagens, tanto que, assim, nesses anos todos jogando RPG, eu posso citar 3 personagens com quem eu realmente joguei muito
E são 3 personagens que eu sou incapaz de me desapegar delas. Literalmente. Todos os jogos, assim, eu tô jogando um deles agora, mas os outros estão em pausa com promessa de retornar no futuro. Então, assim, para mim, essa possibilidade de progressão, ela é muito importante. É um negócio que faz muita falta, porque por mim, eu jogo com a minha personagem pro resto da minha existência, sabe? Muito bom. Deixa eu só responder o Luiz lá do chat, ele falou assim, mas ficou claro desde o core book, né, que não iam expandir para ancião e mais níveis de disciplinas. Isso, em 2018 estava muito claro isso, depois de 2018 não estava tão claro assim, pelo menos para mim não, e agora com Gehenna Wars, né, aí batendo na nossa porta. Katana de novo. Eu faria, se me chamasse para fazer a capa, eu fazia igual a capa da lenda do Cinco Anéis, botava uma katana assim, o reflexo do vampiro na katana assim. Mas lembrando que, falando outra vez, o jogo, quem vai decidir é o mestre, correto, a mesa, né? Jogadores, a mesa, quem vai usar, os livros que vão usar e decidir como canon ou não, no final são vocês. A gente não está empurrando nada goela abaixo de ninguém. A gente só vê que existem essas possibilidades na própria lore do jogo. Não tem como a gente descartar anciões, de fato, da lore do jogo, porque eles são parte da hierarquia vampírica, anciões, Matusalém, Ancila, eles existem. E mesmo quem é nodista, aí eu vou me apropriar do livro de Nod agora. No livro de Nod, se você olha para as profecias, parte das profecias diz, os antigos vão despertar, vão consumir a parcela, a parcela mais jovem, né? Enfim, vai ter uma grande guerra, que é essa Gehenna. Então, anciões, eles sempre vão estar ali nas sombras, e Gehenna Wars vai trazer esses anciões como antagonistas, eu acho que de uma maneira muito mais palpável, porque está lá na descrição lá do livro, né, do que eles vão trazer, que descubra as maquinações dos anciões, seja um bibelô, ou uma ferramenta deles, ou Cássios, entendeu? Então eles vão trazer essa proposta, e Senhores do Medo Sem Fim, eles continuam jogando os neófitos, né, contra os anciões em Gehenna Wars, e Senhores do Medo Sem Fim, vocês vão ser esses anciões. É isso, a diferença é essa, basicamente, do Gehenna e do Senhores do Medo Sem Fim. Eu podia jurar que o Ale tinha falado se você é nudista. E eu nudista também. Aqui tem uma praia de nudismo. Belíssima, inclusive. Aqui tem uma praia linda de nudismo. Muito boa. Gente, fica o convite para ir para João Pessoa. Se vier, a gente faz um tour. Opa! Elas, né, reservando passagem em 3, 2, 1. A gente estava falando aqui de caixinha de ferramentas. E a gente sabe que os Senhores do Medo Sem Fim, ele não trouxe só os anciãos como ferramenta, mas tem todo um contexto, tem todo uma série de aparatos para sustentar esse novo jogo com o ancião. E uma das escolhas que vocês fizeram foi de focar na Ashira. E eu queria saber por que a ideia de trazer de volta a Ashira para V5. Seria elementar o Ismael, que escreveu sobre a Ashira, falar sobre isso. Porém, todavia, entretanto, a gente viu a necessidade, porque dentro da lore do core book, da edição atual, eles falam da Ashira, eles falam do casamento vermelho, eles falam de Teguírios, de Victoria Ash, e só... Fátima da agulhada lá. E a gente fica, cara, e aí a Ashira? Sim, e o que mais? E o que mais? E a gente sabe que tem suplementos, tem livros de referência do passado, das edições anteriores, que são livros robustos sobre a seita e tudo. E pensamos, bem, eles não falaram, talvez porque eles já estão metidos com um monte de treta, isso foi até levantado na comunidade, já estão metidos com um monte de treta sobre coisas, enfim, enfim, estão metidos com esse monte de treta aí, e a gente pensou, cara, se a gente for falar sobre isso, a gente primeiro tem que olhar para o material que eles já escreveram no passado, mas a gente precisa também ser muito respeitoso com o cenário atual do Oriente Médio. Se a gente olha para fora do jogo, a gente precisa fazer uma coisa, de fato, falar com propriedade ou usar os elementos corretos. Então a gente não vai fazer nada da Ashira, Ismael à frente disso, encabeçando isso, se a gente não tiver um consultor do Islã, alguém da religião, para ajudar a gente a falar com propriedade. E se alguém de repente vier questionar, a gente coloca o cara tem 10 mil seguidores na rede aí, é o Mansur.
É a maior comunidade ou portal de história islâmica do Brasil. Se não for o maior, é um dos maiores. É o História Islâmica. Quem quiser seguir no YouTube tá lá. Ele tem um perfil no Instagram também. É uma super choto. Ele é do Islã, é um brasileiro, mas ele é do Islã, com descendentes. E também tem o Aide. A gente precisa falar do Aide. É Eidi ou é Aide, velho? Eidi ou Aide? Primeira coisa. Eu não sei como pronuncia, mas o cara é um amor de pessoa, ele é do Kuwait, ele é membro ativo, jogador, narrador de RPG da comunidade gringa. Todo mundo que quiser entrar lá na comunidade gringa. Ele é muito ativo mesmo. E super solícito. Então ele ajudou na criação das lore sheets, para ficar certinho das fichas de conhecimento. Ele ajudou também a olhar as artes, assim como as suas artes, e as artes estavam respeitosas, as artes que o Felipe fez. Então, assim, Eu refiz uma arte hoje. Eu refiz uma arte hoje de manhã. Porque ele disse para refazer hoje de manhã, antes de lançar o material, ele falou, cara, essa arte não tem nada a ver, então vai lá e faz assim, desse jeito. Ele deu a direção e o Felipe mudou tudo, minutos antes de a gente lançar, depois que a gente entregou. Então, assim, a gente teve um cuidado excepcional, além, assim, da régua acima até do que a gente escreveu tudo anterior para falar de Ashira, entendeu? E, assim, a gente viu que a comunidade estava pedindo muito, falem de Ashira, a gente queria algo oficial de Ashira. Eu duvido, pode ser que daqui a alguns anos venha, mas eu duvido que eles apontem alguma coisa para Ashira, em razão do cenário atual. E a gente já estava escrevendo o quê? A gente já vinha escrevendo Ashira, o Ismael, especialmente, já vinha escrevendo Ashira há quase um ano e meio. Passado. Né? Com consultoria. Então, a gente levou esse tempo para produzir Senhores do Medo Sem Fim, especialmente no que diz respeito à Ashira, em razão de criar algo dentro do respeito que a religião merece, enfim. O Ismael soltou um comentário aqui no chat pra gente, de que, afinal de contas, os anciãos eles foram chamados para o Oriente Médio, e a Ashira está no Oriente Médio, então nada mais natural também que trate-se, né, da Ashira. Excelente, Ismael. Isso mesmo. De anciãos. E a comunidade pedia. E a comunidade pedia, né? E a comunidade pedia. A gente via muitos posts, a galera querendo sobre a Ashira. Até o autor do Sabá, do Sabá que ele fez, o Sabá Jogável, ele comentou no suplemento dele que talvez falasse de Ashira. E aí a gente já estava escrevendo, ele não lançou ainda, a gente vamos falar da Ashira, porque, como o Ismael falou, faz todo sentido. Se os anciãos estão lá, como é que ele não vai falar onde o chamado levou eles, né? Então, se tem ancião lá, vamos pra lá, né? E aí, lógico que tudo cuide das artes, cuidado, consulta sempre, mandando. Então, assim, eu fiquei muito... Lançamos com a Ashira muito tranquilo, porque a gente teve suporte de dois que vivem, um que vive num país, de fato, islâmico, né? Então, e jogador de RPG. Um não é jogador, mas Mohamed, pronto, o nome tem Mohamed, vai ser Mohamed. Mohamed disse que estava ok, então ele ficou muito feliz, tal. Ele dizia, esse aqui foi um da ficha de conhecimento, o Salubre, ele disse, nem assim não, porque a gente, tal suplemento, achou ele muito jovem, eu fiz de última hora, mudei, ele achou maravilhoso, eu disse, ótimo, tá ok. Aí perguntou, Felipe, aí, que eu não acho nada, ele sabe, então vai lançar daqui a meia hora, então é isso mesmo aí, tá ótimo. Ele gostou, ele explicou o porquê e a gente seguiu. Só para não ficar assim, só perdido, como talvez eventualmente alguém não conheça o que é a Ashira seria, entre muitas aspas, o equivalente da Camarilla, só que no Oriente Médio. Correto, né? Então exatamente. seria essa estrutura, né? E para não dizer que a Camarilla no mundo inteiro, a gente tem estruturas diferentes e a Ashira seria uma delas. E é bem diferente, assim, até os clãs são bem diferentes. Sim, sim. É toda uma expansão completamente diferente. Eu acho que isso vem muito também Eles tentaram lançar contextos diferentes para vários lugares do mundo. A gente tem Vampiros do Oriente, tem, né? Que não vou dizer que foi bem feito, mas eles tentaram fazer essas expansões assim. E a Ashira me parece que é uma das mais queridinhas nesse contexto. Véu da noite, né? Falaram, Vai dar a comunidade estava inteira pedindo a Ashira, né? E a gente também viu muita gente pedindo a Ashira, falando, poxa, saudade da Ashira, saudade da Ashira. Então, eu acho que é um acerto crítico vocês trazerem isso aí. Só que a gente sabe que a gente não tem só a Ashira, né, no Senhores do Medo Sem Fim, e a gente tem algo novo, algo completamente original,
que saiu das cabecinhas de vocês, e aí vocês podem me dizer de onde veio, que é a nova seita Illuminai, ou Illumine, vocês me corrijam como é. Illuminai. Illuminai. Aí valia, né? Eu falo paraibês é Illuminai. Talvez em francês fique diferente, né? Eu penso em Illumine porque tem esse AE no final, né? E geralmente você tem essa modificação, mas enfim. E aí, diz pra gente, Felipe, o que isso traz de diferente para essa experiência de jogar? Eu acho que o Ale deu uma fugidinha. Então você já vai inserindo pra gente o assunto aí, depois a gente passa pra Ale também. Vamos lá. Em uma das nossas reuniões debatendo o suplemento de Senhores de Medo Sem Fim, me veio na mente o seguinte: a gente vive um grande momento de progressismo, tal, de evolução, racionalidade, ciência, tal, e as seitas são as mesmas desde o início do Vampiro à Máscara. E quando eu olhei a lore, eu vi o quê? Faz 500 anos que a Camarilla disse que ia resolver o problema e não resolveu problema nenhum, tá a mesma merda. O Sabá, a gente tem maníacos feudalistas, temos maníacos quase teocráticos, que seria o Sabá, e temos maníacos que fingem que estão querendo liberdade, mas só querem criar sua própria seita para não ter que correr na disputa de poder da Camarilla, que seriam os anarcos. Que, adendo, aquele livro só se aproveita o ministério. Tirando aquilo ali... Eu ainda vou mandar aquele livro para o encadernador só para eu deixar o ministério encadernado e o resto pode ir para vala, porque, assim, eu não entendo como aquilo ali... Tipo assim, eu não entendo o sentido daquele livro, porque ele não agrega em nada dentro dos anarcos, certo? E aí surgiu a ideia... Eu falar isso, porque para mim também era uma sensação de que, nossa, o livro dos anarcos ele é caótico, ele é bagunçado, não sei o quê. Mas existe uma fanbase grande para esse livro dos anarcos. Existe sempre gente do contra, esse é meu pensamento. Mesmo que não... gente que gosta. Lá no fundo eu tenho uma teoria, que as pessoas sabem que esse livro não presta, mas elas fingem que ele presta. Brincadeira, gente. Vamos lá. E aí surgiu a ideia de uma seita que representasse esse mundo moderno. Eu me perguntei como estaria toda essa seita, como é que isso surgiu dentro da lore? Primeiro, o iluminismo. E aí o que acontece? Parece mentira, mas o sangue ralo e a alquimia de sangue foi que deu a massa para grudar tudo isso. Felipe, rapidão. Alô, Felipe. Oi, tô ouvindo, fala. Alô. Quem é que fala alô numa live? Alô. Eu falo. Coisa desse ano. Então, vamos lá. O pessoal que tá falando aqui, eu gosto de Anark. Tô com vocês, gente. Eu narrava muito. Assim, eu sou Kami, tá? Eu gosto muito da Camarilla, minha seita preferida. Mas nas últimas mesas de Los Angeles, porque eu narrei bastante Los Angeles, eu adotei os anarcos. Então, quem jogou comigo, Karina, Luan, Antônio, a galera jogou de anarque. E assim, eu narrei a mesa, uma versão de Los Angeles muito semelhante à versão do Jason Corll, né, que é o oficial lá. Mas óbvio com minha visão da Los Angeles, usando ali os suplementos os antigos, né, e também a atualização que ele faz do cenário. Então, assim, outra vez, eu e Felipe, a gente discorda em algumas coisas. Eu não estou falando do livro, eu estou falando da ideia da seita dos anarques, dos barões, que eu curto a vibe ali, anarquista. Óbvio, tem algumas coisinhas que não me agradam, mas a gente fala disso outro dia, em outra live. E aí, só voltando para o raciocínio Felipe, sim, foi alquimia, sangue e os sangue ralos que deram... O que aconteceu? Quando eu comecei a olhar e vi que poderia existir um grupo de anciões que há muito tempo estavam afastados de todas as seitas e só olhando, vamos ver o que está acontecendo e vamos deixar essas crianças, na época, a Camarilla, vamos ver se eles fazem alguma coisa que presta. E eles vendo que não prestavam em nada, nem o Sabá, nem Camarilla, nem o Anark. E eles foram começando a fomentar ideias de ver o iluminismo, eles começaram a fomentar um pensamento onde
talvez tivesse de quebrar todo o conceito que existe na sociedade. Cainita não, porque a Illuminati, ela vai pela racionalização. Homo sanguinis, que os homo sanguinis, na verdade, não eram amaldiçoados, e sim uma raça diferente, assim como Australopithecus, como Homo erectus, Homo habilis, existe o Homo sanguinis. Então eles se autodenominam como Homo sanguinis. E eles perceberam o quê? Que deveria se mudar isso. Deveria se criar uma nova estrutura de poder onde não existe uma figura centralizada num príncipe, ou num arcebispo, ou num barão. E aí surge as primeiras ideias de que seria Illuminati. E aí eles começam a propagar isso ao longo desses 3 séculos, ou 2, por exemplo, e eles vão disseminando as ideias entre os neófitos. Sangue ralo. A gente até pincela que talvez a alquimia de sangue foram anciãos que começaram a desenvolver vendo o advento do sangue ralo e disse, cara, a gente vai te ajudar, pô. Vamos criar algo melhor aqui, porque eles vendo que essa unidade de poder sempre caía no pescoço deles, acho que tá na hora da gente quebrar isso. Somos poderosos de qualquer forma. Vamos mudar o jogo. E aí surge a ideia da Illuminati. Illuminati eles chamam de Repúblicas Illuminati. O que será uma República Illuminati? Ela funciona com o que chamamos de Leviatã. O Leviatã é como se fosse o grande parlamento deles. E existe 3 poderes: representantes, legisladores e juízes. E aí eles chegam à conclusão seguinte: os clãs devem ser apenas considerados famílias e não mais estruturas políticas de verdade. E aí eles têm, dentro dessa estrutura de poder, existem 3 coalizões. Eu nunca neguei, que sempre achei muito elegante o conceito de coalizões dentro do REC. E surgem 3 coalizões, que é a Belumas, uma focada na guerra. Deixa eu voltar aqui, chegar na parte aqui rapidinho, que eu vou dizer para vocês os nomes bem direitinho. Bora, é página demais aqui. Isso é uma coisa que é fantástica. O suplemento, ele é um suplemento grande. Ele tem o quê? 130, 38 páginas. Aí, vamos lá. Escribéria. Vai, termina. E está lindíssimo, assim. Ele é um material que, assim, a primeira coisa que eu fiz foi botar ele em tamanho pequeno e dar aquela passada, assim, para ver ele inteiro. E o material tá muito bonito. Então, assim, além de ele ser um material que traz muito, muito conteúdo pra gente, ainda é um negócio gostoso de folhear, tá? Eu tô deixando assim no ar pra vocês. Valeu. Tem o Marcos aí, que foi o diagramador da história todinha, que a gente confiou nele, ele é um grande diagramador mesmo, eu só fiquei nas artes mesmo e no desenvolvimento. Parabéns para ele nessa parte aí de ter dado vida a essas páginas, junto com minhas artes. E o que acontece? Existem 3 coalizões. O Illuminati precisou entender o seguinte: os anciões, e aí o que eles comentavam entre os neófitos e sangue ralo é que essa nova seita precisaria ter representantes mais jovens para poder lidar com o mundo atual. Eles perceberam que eles não tinham a visão de compreender esse mundo contemporâneo. Então, por que não esses mais jovens terem um pouco de poder? E aí surgem as coalizões. E eles perceberam o quê? Precisamos desestruturar Camarilla, Sabá, tudo isso. Primeiro tem as 3 coalizões. Escribéria, que é justamente a que cuida da história. Eles vão catalogar e desmistificar os mitos da condição vampírica e mostrar que tudo tem a história do vampiro e não existe esse mito, esse Caim, é só história para boi dormir. Porém, como são predadores e parasitas vampiros, eles vão reescrever a história a seu ver e vão distorcer muita coisa, porque eles não são bonzinhos. Temos a Belumas, que é a parte de guerra, é a parte militar das coalizões, onde eles focam, tipo, vamos destituir a Camarilla dali, vamos tocar o terror e eles têm a parte de estratégia de como destronar e desestabilizar a seita daquela cidade e tomar e proclamar uma República Illuminati. E por último temos a Anátomos, que é a que cuida da parte científica da coisa, de estudar a condição. Lógico que é um preço e custos muito altos e nada muito convencionais, como aprimorar a condição do homo sanguíneos, ver como podem ter soluções
de ficarem mais tempo acordados, inventarem drogas, assim como inventaram o borralho do culto do sangue, culto dos deuses de sangue, inventar alguma droga que eles consigam ficar mais tempo acordados de dia, ou algo que façam ele adormecer mais um pouco a besta, ou entender porque eles pegam fogo quando entram em contato com o sol. Então tudo isso eles fazem atrocidades, lógico, com vampiros inimigos, ou até às vezes com aqueles que não se encaixam bem. Isso são as coalizões. E aí existem as famílias que estão dentro dessas coalizões, que são os clãs, e elas vão querer colocar seus... Aí vem a estrutura de poder. Representantes, legisladores e juízes. Os representantes podem ser qualquer clã estarem representando aquela coalizão. E eles vão apresentar, de fato, o que a coalizão quer. Isso pode ter vários clãs envolvidos na mesma coalizão e vão levar para o próximo passo para os legisladores. Os legisladores são geralmente neófitos ou sangue ralos. Por quê? Eles vão conseguir pensar em legislar regras para a república que funcionam naquele local. Não existe, tipo, uma tradição fixa. Por exemplo, numa república Illuminati, não existe a lei do domínio. Isso não existe. Lá existe dias de alimentação. Tais clãs se alimentam quartas, quintas e sextas, tais clãs segundas e domingos, tais clãs quartas, tais clãs só feriados. Então, isso é um ponto. Legisladores, que podem ser sangue ralo e não, viram que era melhor assim do que definir domínios. Ou, por exemplo, depois de não sei quantos anos de criação. Então, se você deblerizar um vampiro que foi criado agora, em função porém, eu tô ouvindo vocês, eu não sei se na live, acho que tá voltando, né? Tá voltando, ele tá voltando. Eita, O Discord, ele tem esse problema, né? Ele dá aquela... É mesmo, caiu aqui tudinho, eu tô vendo aqui. Discord. Eu não consigo avisar que caiu, que a gente tá voltando. A gente voltou. Consegue, amor? Agora eu tô vendo que voltou. Voltei também. Ah, tá. Você tá beleza. voltando. A câmera não voltou. Deixa eu tentar O reiniciar. pessoal dizendo é o carro para falar mal do livro dos anarques. Eu gosto dos anarques. E aí, o que acontece? Estamos de Voltamos. volta. E aí, os juízes tomam essa responsabilidade. E aí, como existiu vários membros que vieram do Sabá, até dizem que vários dizimistas que anciões dizimistas que disseram que morreram, não, estão lá Illuminati. E o que acontece? Aí você pergunta, como é que um juiz vai servir esse parlamento? Eles fazem ritos, ritos não, né? Que é uma palavra muito muito mística para Illuminati. Eles fazem contratos sanguíneos onde eles sabem que o sangue do homo sanguíneos, propriedades que fazem o homo sanguíneos obedecer de uma forma, ou não fazer mal a alguém. E aí uma das formas que a gente não expande, só passa por cima, é que existe o contrato rubro, acho que esse é o nome, onde os juízes fazem com que eles tomam sangue de cada legislador para justamente não poder ferir esses legisladores. Mas aí é que tá, se você como jogador coloca a imunidade ao laço de sangue, você vai servir a quem nessa história? E aí a brincadeira começa, e como toda democracia, a corrupção reina. E como moramos no Brasil, tivemos um grande laboratório para articular isso, né? Entender e formar essa democracia de predadores. Então, qual o papel dos anciões? Eles quererem montar uma nova seita, na verdade, o papel de quererem trazer um novo ar. E aí a gente traz como a primeira de República Illuminati em Helsinki, certo? A cidade de Helsinki, acho que é na Islândia, né? E aí a gente dá sugestões que onde a lore não se aprofunda, pode existir repúblicas iluminais ali, entendeu? Então a gente traz esse novo ar e eu sempre disse nas nossas reuniões que talvez ela sempre existiu ali.
não criou, a gente só descobriu a Illuminati no meio de toda essa lore. E que fazia muito sentido. Se existe e aí eu vou deixar ali para falar, o Templo do Sangue Fraco fala sobre o Malkavian lá que fazia altas experiências, tá entendendo? Acaba fazia aquilo ali na Camarilha, na Tora. Não, talvez ele já era um cara infiltrado da Illuminati ali com os pensamentos, porque o que forma a Illuminati é a Segunda Inquisição, é quando eles dizem, Delmera de novo, agora institui tudo. A gente já deu chance demais, cara, agora é o momento da gente surgir. Agora vamos surgir e vamos começar a colocar nossa seita em prática. E aí surgem as repúblicas Illuminati. Muito bom. É muito interessante que vocês trazem também todo um outro sistema político, né, para enriquecer ainda mais toda essa treta política que a gente já tem em Vampiro desde sempre. E como não poderia deixar de comentar, eu acho que era uma pergunta que até eu e o Ale a gente estava comentando, seria uma pergunta muito mais para o Ismael, né, porque eu estou aqui com o Ale e com o Hadley, mas o Ismael ele também é autor desse material, e essa seria uma pergunta mais para ele, mas enfim, vocês já viram o caos que foi fazer o live. Ele tá no chat, de repente ele consegue responder também ou ajudar. Que tem também um novo cenáriozinho, um by nightzinho, né, embutido nesse material. Foi uma coisa que muito me interessou. E aí eu queria saber o que a gente pode esperar aí desse by nightzinho que está inserido nesse suplemento, Ale. E aí, Ismael, se você quiser acrescentar aí no chat para a gente também, a gente lê aqui. Dei uma pescada no chat, mas o Ismael fez com carinho, tá? A questão do Doha, né? Ele inseriu ali Doha, o By Night do Doha, que é uma cidade ali do Oriente. Faz todo sentido se a gente traz a She-Ra, se a gente aborda o chamado, se a gente aborda questões que estão acontecendo naquele lado, do outro lado do mundo. Faz sentido que haja ali um aceno um aceno para um cenário dentro da proposta de Senhores do Medo Sem Fim. Vocês vão aproveitar aí a ideia amor, né, e original aí do Ismael, muito bom mesmo. E aí, para quem vai pegar o livro, vai ter ali elementos, né? O Ismael está falando aqui no chat, terá 2 anciões, 2 ancila, com exemplos de personagens dentro da proposta de Ashir. É um cenário compacto. A gente pensou que poderia falar mais desse cenário e constituir mais elementos, mas a gente falou o seguinte, talvez não seria algo para dentro dos Senhores do Medo Sem Fim, sabe? Ficaria extenso demais, e a gente pensou, bom, vamos esperar como vai ser a resposta aí do pessoal aqui no Brasil, e de repente a gente faz uma expansão no futuro, não sei, não estou prometendo nada. De repente o pessoal gostar do que está no Senhores do Medo Sem Fim, tem muita coisa que a gente pode trazer, e vocês podem dizer, olha, a gente queria ver isso, olha, a gente viu isso em Senhores do Medo, mas vocês não falam assim, a gente queria saber qual é a visão dos autores de vocês, vocês podem conectar isso com o plot, enfim, principal. Vocês podem fazer pedidos e de repente a gente cai naquele hype também aqui interno entre a gente de escrever sobre. O Ismael complementou aqui, que tem 2 Matusaléns no cenário e 2 Ancilas para você adaptar e entrar nessa briga política, né, como tanto nativo como estrangeiro, e que é uma cidade que acolhe muitos estrangeiros, que tem uma base islâmica e é onde foi a Copa do Mundo de 2022. Perfeito. Então, assim, é muito legal, porque outra coisa que a gente sente muita falta é que desde que saiu a 5ª edição, a gente tem Chicago, e daí depois a gente tem alguns insights, porque a gente tem a campanha de Los Angeles, a gente tem a campanha de Nova York, London, né? A gente tem tem o London, que é um suplemento. London, Tem aquele gostinho de Boston com o Swansong, mas a gente não tem nenhum cenário forte como a gente tem Chicago. Londres é uma outra pegada, uma outra temática. Eu acho que Londres é uma vibe completamente diferente, assim. Então eu acho muito legal também que vocês tenham trazido essa proposta de uma cidade da Vampiro à Máscara também no Senhores do Medo Sem Fim. É um suplemento bem completo, né? Que traz bastante coisa, bastante elemento pra gente poder brincar. Verdade, dá bastante jogo aí pra vocês. Sim. Então, assim,
E a gente está chegando ao fim, né? A gente encerrou aqui, pelo menos, os pontos dos quais a gente queria passar por eles. Eu queria pedir que o Ale fizesse as considerações finais dele primeiro, daí depois a gente passa para o Hadley, para a gente poder dizer o nosso tchau Lilicas em seguida. Eu só tenho a agradecer, né? O chat, como sempre, maravilhoso. A gente já tem aqui o chat e as figurinhas sempre, pessoas novas vindo, e a gente fica muito feliz. Eu não vou mencionar todo mundo, eu já conheço uma galera aqui, o Nico, o William, Lagírios, a Diane, conheço uma galera gigante aqui desse chat, a gente já trocou ideias, palavrinhas em outras lives como essa. Tati, linda, maravilhosa, perfeita, assim, sempre acolhendo a gente, sempre apoiando o que a gente se propõe a fazer, e vice-versa. Ela sabe que ela precisar, o que ela quiser fazer, a gente está topando, a gente está com ela, com o Dan, e assim, a gente fica feliz de que vocês estão aí gostando do material, dando feedback, a gente está acompanhando ali no Vault. Em poucas horas aí já do material lançado, a gente já tem review lá na página do Storyteller Vault, com elogios, né, da competência do material, de como ficou legal, de como o que está lendo está agradando. É óbvio que a gente também tem os feedbacks das faltas, né, de falta disso, e tudo bem, é normal. A gente fez com carinho, a gente sabia, já estava ciente que poderia passar por cima de alguma coisa, de outra, e que vocês poderiam falar isso, e a gente pensar mais para frente e de repente melhorar ainda mais, porque a ideia é essa, melhorar ainda mais. E a gente fez um material para que vocês tenham bastante coisas para jogar esse ano de Vampiro Máscara com essa proposta, se vocês assim desejarem. Então, obrigado demais. Tô com um sentimento de realização, de verdade. Tô com um sentimento muito bom de realização, de estar entregando esse material para vocês, junto com o Felipe, com essa potência aí internacional. E com o Ismael, né, o autor aí do São Paulo by Night. Sou, assim, pequeno perto deles, tá? Muito obrigado, o Felipe tá aí fazendo esse agradecimento público também para o Felipe e para o Ismael. Obrigado a vocês todos, de verdade. Ale, eu que agradeço. E vocês sabem, né? Você sabe que você é de casa, que você tá no nascimento desse canal. Então é sempre um prazer receber você por aqui também. Hadley, suas palavras finais, por favor. Queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite, essa parceria já antiga já. Gosto muito do canal, acho que deveria ser um dos porta-vozes do World of Darkness no Brasil, deveria ser esse canal, porque além de você ser carismática, você entende sobre o cenário por inteiro. E dizer que realmente é um senso de satisfação por ter concluído e ter conseguido mostrar que não era impossível, nem viável e nem quebraria a proposta do jogo original. A gente trouxe uma expansão para o jogo de verdade, a gente está expandindo. Como a gente fala no mundo dos jogos digitais, é uma DLC, você escolhe ou não expandir isso para o seu jogo. Assim como temos para um jogo mais dramático de relacionamentos como Bloodstained Love, temos agora a volta das katanas no Guerreiro War, e temos para aqueles que querem experimentar um jogo com os antigos e altamente perturbador, uma nova percepção que pelo menos a gente nunca teve em outras edições sobre como seria jogar com anciões, a não ser bolinhas e mais bolinhas, que isso é um fato. Sempre, você olhar as edições antigas, não existia perspectiva, sempre é só, eles temem serem deabilizados, sim, mas isso não é o suficiente para fazer um ser decair para um grupo de neófitos, esse tipo de coisa. Então, eu queria trazer esse respiro e, de certa forma, mostrar aos jogadores que estão há um bom tempo e, com certeza, trazer jogadores que pararam de jogar, não quiseram adentrar o V5 pela falta de poder adaptar seus personagens antigos dentro disso tudo, continuarem sua campanha. É normal você querer pular de uma edição e seguir em frente aquele plot. Então, fico muito satisfeito com tudo isso, novamente agradecendo. E, assim, foi muito trabalhoso fazer essas artes, meu amigo. Eu tô cansado até agora, ainda tem mais artes para fazer. Não posso falar, mas tem muitos suplementos aí e vai vir bomba, viu? Bomba grande. Eu vou falar só isso porque eu sou safado.
Vai vir bomba grande aí do World of Darkness, viu? Falo Eita, porque estou lá. pode dizer isso. E não é mago. Só logo direto vão pensar que é mago e não é mago Ascensão. Só digo o que não é. Toretto, um verdadeiro arteiro. Melhor é o chat. Eu queria agradecer muito a vocês, ao Ale, ao Redley e ao Ismael por confiarem na gente e quererem trazer essa live do dia de lançamento justamente para cá. E eu quero agradecer, obviamente, muito a todos vocês que estão aí no chat, dando essa força para a gente, fazendo a gente querer continuar fazendo essa bagunça deliciosa que a gente gosta, né, aqui nesse boteco malcaviano. E como não poderia deixar de ser, eu quero agradecer meu mentor, Incorpore Minha Voz da Consciência, Fantecar, que está aqui do lado, ajudando a manter tudo isso aqui funcionando, vocês não fazem ideia da gambiarra que isso tá. E também mantendo o chat aí com vocês. É isso. Eu queria dizer que este canal aqui, ele é uma construção coletiva, da qual me orgulho muito de ter todos vocês junto comigo. E eu vou chamar agora, então, o Ale e o Redley para, junto comigo, dizer Velilicas. Tchau, Lucas. Tchau, Velilicas! Boa! Mas, galera.